Somos Dédalos Cast, mais um programa do Instituto Dédalos de Psicanálise. Eu sou Ana Felícia, psicóloga, psicanalista, e aqui vamos trazer assuntos relacionados à psicanálise, psicologia junguiana, mitologia, contos de fadas, arte-terapia, filosofia, cultura pop, entre outros, né? Eu estou aqui com o nosso querido amigo Douglas Miranda, psicólogo, que hoje vai estar falando sobre a clínica da infância, sobre a psicanálise com crianças. Douglas, se apresenta para a gente. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você escuta esse podcast, mas enfim, eu sou o Douglas, sou psicólogo formado pela Unifor, psicanalista infanto-juvenil, atualmente trabalho como psicólogo escolar, como psicólogo clínico, faço mestrado em clínica da subjetividade pela Unifor, entre outras coisinhas mais. Douglas, assim, a gente está nesse processo de vários programas sobre o inconsciente aí na psicanálise em várias esferas, e aí quando eu te convidei, eu queria muito que você pudesse falar sobre como é que é esse inconsciente, né, na infância, como é que ele se constitui, qual é a visão da psicanálise. Uhum. Bom, falar de inconsciente não tem como não citar Freud, né? O cara que inventou isso. E ele é tipo o inconsciente, principalmente o inconsciente infantil, ele é como se fosse um reservatóriozinho de desejos, de impulsos reprimidos, né? Que às vezes eles escapam para a consciência. E aí, no caso da infância, esses conteúdos eles são formados a partir de vivências primárias, ligadas principalmente às pulsões de sexualidade, pulsões de agressividade. Aí, segundo, por exemplo, a interpretação dos sonhos de Freud, ele aponta que o inconsciente infantil ele é mais acessível e permeado por desejos não censurados, porque não tem muita linguagem ainda, então por isso que não tem essa censura, a criança, ela ainda não tem aquele crivo ético e moral social, né, do ambiente. A Melanie Klein, ela enfatiza também a importância das primeiras relações objetais, a questão da mãe e bebê, no desenvolvimento do inconsciente, isso também é muito importante. Enfim, vamos esmiuçar muito esse inconsciente hoje. Você está na clínica, né, da infância, né, assim, atendendo também, você atende adultos, né, atende adolescente, mas assim, nessa constituição do inconsciente, como a criança vai tendo acesso né, a esses conteúdos, como é que você vê isso no comportamento da criança, assim, como é que é essa manifestação? É importante saber um pouquinho da história da criança. E eu costumo, na minha clínica, perguntar essa história para a própria criança. E às vezes esse inconsciente ele é manifestado em forma de uma brincadeira, em forma de um desenho, de alguma atividade que a gente faça. Isso ali acaba vindo à tona dessa forma. Que hoje em dia a gente tem, ainda mais hoje em dia com essas epidemias de transtornos que tem por aí, a criança ela já vem meio que estruturada pelos pais e enquadrada dentro de uma de um rótulo. E aí tem vários fatores, telas, uma série de questões que acaba que corrompe um pouco essa subjetividade infantil, que é esse inconsciente que está nascendo, que tá se enchendo de linguagem e às vezes é travado por conta dessas questões do meio, né, principalmente parentais. Mas assim, tá sendo muito desafiador, sempre foi, né, Douglas, Sim. mas com você falou das telas, né, como é que tu sente, assim, essa influência? É porque a tela ela captura a subjetividade infantil, porque, ela
faz a criança ficar preguiçosa de fantasiar. O inconsciente, ele necessita dessa fantasia, ele necessita desse inimaginável, desse mundo de faz de conta. É isso que cria a vai criando a subjetividade e vai colocando ali, trazendo ali as questões inconscientes para o consciente. Às vezes um trauma intrauterino, tem gente que é meio aversa a essa questão de o que acontece dentro da barriga da mãe é imperceptível e isso não faz parte da constituição. A questão, por exemplo, Lacan, Freud já trazia isso, que o desejo, já vem antes mesmo do nascimento da criança. Desde a escolha do nome, né? Porque a subjetividade infantil, ela começa antes da concepção de engravidar, porque existe o desejo, já tem ali a criança, ela já nasce com um nome, ela já nasce com um sonho, não dela, dos pais, Uhum. mas esse relacionamento, essas entranhas, elas vão se dividindo até que ele possa montar o próprio inconsciente, a sua própria subjetividade. E aí a clínica da infância, ela tem esse desafio, principalmente precocemente falando, de separar esse inconsciente dos pais do inconsciente da própria criança. Puxa, não tinha do desejo do grandioso, né? Exatamente. Basicamente, a minha função dentro do consultório é tirar a projeção do pai de cima da criança e aflorar a projeção dela própria, né. Fazer essa separação, né? Sim, sim. Né, e aí as técnicas, né, para acessar, porque você falou, né, a linguagem, da criança ainda não está todo constituído, né, como é que, né, e aí os acessos para essas manifestações no inconsciente são técnicas diferentes, né. Sim, Tu sim, sim. quer falar um pouquinho sobre? Então, voltando um pouquinho para a questão da tela, porque é importante, hoje em dia ela é um mecanismo também dessas questões de aflorar ou de regredir, esse mecanismo, porque, Freud, a Ana Freud, todos os outros contemporâneos bebedores de Freud falam sobre o brincar. E a importância do brincar. O doutor falava muito sobre a importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial. E as telas, elas vêm exatamente na contramão disso. A criança, perde essa vontade, ela perde a vontade do imaginário, do amigo imaginário que ajuda ela a brincar, constitui uma fantasia de, quem nunca fez de um sofá um barco de pirata, Sim. ou teve uma Acampamento, tripulação em né. acampamento com os lençóis, e aí a criança hoje em dia tá deixando isso de lado, e a preguiça da tela é porque o dedinho ele passa para o lado ou arrasta para cima numa velocidade, e aí vem o principal, eh, o não contato com a frustração. Sim, Hoje em dia tem muito disso no consultório, aquela criança que é birrenta, aquela criança que é chata, aquela criança que ela não tem o contato com o não. Ela eu falo para muitos pais, às vezes o não é um "eu te amo", às vezes o não é um abraço que você dá no seu filho sem nem saber, sim, porque ali ele tá ajustando um pouco do inconsciente e da subjetividade da criança. sim, sim. É, inserindo frustrações na criança para ela Pra ela poder saber como lidar, né. E é interessante quando tu fala na tela, tem até jogos que na verdade a criança nem joga, ela assiste, o jogo já com os comentários, então não dá tempo nem de frustrar, né, e nem de tentar ter um escapatório, porque o jogo em si, ele tem, essa questão de você, né, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou mas agora já pula, né, já tem os comentaristas dos jogos, e aí o que que faz, né?
Hoje em dia é exatamente isso. Um dos temas de algumas coisas que eu escrevo, e na época eu tinha essa ideia de escrever sobre um jogo que era muito difundido, ainda é, que é o Minecraft, Uhum, que é um jogo massa se ele fosse jogado de fato pelas crianças. uhum. Porque é um jogo de construção, você aprende uma série de questões e é um jeito de você inserir a tecnologia de uma forma, eu diria, "saudável", entre aspas. Porque não tem como fugir, a gente vive hoje no mundo digital Sim. mas é esse o problema. Hoje em dia as crianças elas começaram a ficar com preguiça de montar algo dentro do próprio jogo, então elas assistem adultos infantilizados que já montaram algo e falam assim: "Você não precisa montar, eu já montei, só olha aqui eu fazendo". Ou seja, a criança já aprende a ser preguiçosa, ela tá moldando a sua subjetividade em cima de uma preguiça de pensamento. Aí a criança chega na tua clínica e tu diz assim: "Vamos aqui". É, aí eu Pa falo: "Vamos sentar no chão, vamos brincar de massinha, vamos construir algo, vamos botar essa imaginação para funcionar". sim. E aí através disso, que aí você vai vendo, ao longo do processo psicanalítico infantil, aonde que a mãe falta, aonde que o pai falta, aonde está a angústia, aonde está o sofrimento da criança, por que que ela está ali daquela forma. É através dessa brincadeira que é difícil até para a criança entrar nesse movimento, porque, eu, enquanto psicólogo escolar, eu vejo muitas crianças, tipo, infantil, que eu sou psicólogo desde o infantil 2 até o nono ano do ensino médio, do ensino fundamental. E tem uma questão, de manipulação de lápis, de papel, de borracha, de um músculo que pra gente enquanto adulto, se a gente fizer por muito tempo, são os músculos da mão, Uhum. dói. Aí imagina para uma criança, e aí quando ela fica com o celular estimulando esse músculo só de uma forma, essa criança muitas vezes chega com 3, 4 anos de idade e não sabe pegar um lápis. Nossa. E aí o que acontece? Em vez da mãe olhar para isso e tentar agir de uma outra forma ou procurar um profissional que de fato entenda, porque hoje em dia a gente tem que combinar que tem muita gente que surfa nessa onda de medicamentos e, enfim, acho que a gente ainda vai falar sobre isso lá Sim, na sim. frente, mas já antecipando um pouco, é mais fácil hoje em dia enquadrar uma criança como autista que não fala, que não consegue escrever, que não Tódio, consegue né. ler, do que ter o trabalho de sentar com ela para fazer. Eu vi uma vez um vídeo de algum colega psicólogo dizendo que essa sociedade é uma sociedade que vai ter um grande problema, porque é uma sociedade de pais infantilizados. E quando você é concebido, a sua construção da sua subjetividade, ela permeia por um pai que é infantilizado. É só a hereditariedade do trauma, né. É um trauma que ele e o pai têm, vai passar para o filho e esse filho vai passar e enfim. E fica sem bússola, né, como o Freud Sim, disse: "Não, estamos, né, numa sociedade desbussolada, não sei o que seguir, que caminho", né. sim. Freud lá atrás escreveu um texto muito legal que chama "Recordar, Repetir e Elaborar", e isso a gente vê muito na clínica, né, muito. "Ai, como eu pareço com meu pai. Ai, meu marido parece com meu pai. É, Minha esposa parece minha mãe", isso tudo é repetição sim. de uma ausência ou de uma falta ou de uma frustração ou de um trauma na infância, né. É, e nós, né, somos filhos de pais que não foram
não analisaram, não, né? Não fizeram terapia, né? Exatamente. Então, assim, a nossa, né, tarefa também é bem maior referente aos nossos filhos e aí pacientes, e aí vai, né? Nós A viemos. gente, a gente, a gente não se deu conta que a gente é de uma geração de transição. A gente não tem um modelo. Assim, o nosso modelo, o que a gente tem de modelo de pai e mãe, é um modelo em desuso, Sim, sim. porque a geração dos nossos pais é uma geração analógica. É, E a gente está na transição entre a analogia e a tecnologia e o digital. E os nossos filhos já são todos digitais. é. Ou seja, a geração dos nossos netos vão ter um parâmetro só, Uhum, todo digital. tudo digital. E aí sim, a gente ainda está naquela transição. Eu não sei ser um pai digital, porque o meu pai não foi, Sim. e eu tenho que me adaptar junto com o meu filho. E aí entram várias questões, e uma delas é, eu não, por que é que meu filho sabe mexer mais do que eu nesse bendito desse negócio, mas eu tenho um aparelho melhor do que o dele, e aí ele me questiona, e aí é uma série de E fatores aí que tem uma quebra nessa interação, né? E por isso que eles acabam, Uhum. né? Os jovens, as crianças acabam se isolando, porque eles estão num passo que nós não estamos, né? Exatamente. É aquele negócio, o pai quando vê uma criança, isso é muito comum. Todo mundo já viu a cena de um pai. Olha aí, meu filho, ele sabe mexer nisso aqui melhor do que eu. Tem 4 anos de idade, 5 anos de idade, e já desmonta um iPhone inteiro. É, E num primeiro momento ele fala isso com orgulho, e lá na frente, num outro momento, ele vai enxergar o quão mal isso fez. Porque porque aí enquanto ele estava desbravando um iPhone, ele podia estar fazendo fazendo um as castelo de areia na praia praia. e tendo essa troca, essa interação, né? Uhum. Que é a importância exatamente desse cuidado, da educação, né? Que aí é delegado para um terceiro, para uma máquina, Sim. né? Que é isso que a gente está vendo, né? A gente. Eu só esqueci quem falou essa frase, mas a gente vai pisar sempre nos rastros da nossa infância. E bom daquele que faz análise para conseguir entender que muitas vezes esses rastros são doloridos, outras vezes são nostálgicos, mas são rastros necessários, são eles que norteiam a nossa vida para algo, né? É que a gente estava até pensando, né, sobre, né, essas questões que a gente conversou aqui antes e tudo, e, mas o Ed está lá. Sim, muito. E isso é uma questão que, assim, é uma das brigas da psicanálise com qualquer outra vertente, né? Os jargões, tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe. Mas na verdade, a questão não é a culpa, a questão é a ausência. O Édipo nada mais é do que um filho querendo tomar o lugar do pai, ou uma mãe querendo tomar o lugar da mãe. O Édipo, ele acontece no sexo oposto. Um menino, ele vai querer, como no mito grego, Édipo mata o pai para ficar com a mãe. E Freud usa essa metáfora muito bem para identificar que em várias situações a criança tá ali naquele lugar de. O filho tá ali naquele lugar de excluir o pai porque quer a mãe só para ele, e a filha também quer excluir a mãe para ficar só com o príncipe encantado. Que para a menina, o pai, até os seus 6 anos de idade, é o príncipe encantado que ela vê nas histórias e transfere a fantasia para aquela realidade dela, do pai príncipe, do pai que tá ali, que não precisa mais da mãe, e vice-versa, né? A criança, o filho também tem essa questão. Muito disso é por uma questão que Freud traz sobre a castração.
Eu estava pensando Que nisso. é exatamente quando o pai chega para a criança, é o que eu falo para um pai: "Fale mesmo, aí sua mãe é minha, eu Sim, só te emprestei ela por um tempo", sim. para a criança se situar de que o lugar dela é de filho e não, e quem tem que fazer isso é o pai. E por isso que hoje em dia tem muito marmanjo aí que a gente costuma falar no jargão psicanalítico que não foi castrado. Sim. E aí ele vai estar sempre naquela figura infantilizada, É, buscando nas mulheres que ele se relaciona uma mãe, uma pessoa que cuida, uma pessoa, eh, que faz todas as vontades. o Lacan, ele fala da mãe crocodilo, né, porque se deixar, se não tiver um pai ali para fazer aquele papel, né, do graveto que segura a boca do crocodilo, Uhum. ela A boca esse crocodilo exato. engole essa, né, essa criança, né, e aí essa função não é pai, né, a função paterna, né, que a gente coloca, né, necessariamente, né, e aí ele vem exatamente para barrar isso, né, porque senão essa criança ela é toda tomada, né, Uhum. por isso que tem que ter, né, essa triangulação aí da relação, né, para que ele possa seguir e entender a castração, as frustrações futuras, né, poder saber lidar Sim, com isso, né, Lacan chama de o nome do pai, né, o nome do pai. essa figura. Os nomes do pai, né, Nando, Pá, Sim, Pé, né. Mas aí, então a clínica ela também entra nesse processo, né, Douglas, assim, de tipo assim, de ter um processo de saída também do Édipo, né, que a gente você tá lá, fazendo esse acompanhamento nesse processo e poder até entender esses dentro das brincadeiras, que trabalha com brincar, né, trabalha com a interpretação do sonho, porque o sonho, a gente até estava, né, conversando, ele para a criança é diferente, né, de como é um adulto. Quer falar um pouquinho? sim, sim. Essa questão, do Édipo tem muita é um tabu, porque todo mundo fala, o senso comum adora flertar com essa expressão também, mas a grande questão que chega muito no consultório é: "E aí, como é que eu faço para sair disso, né?" Porque tá ali, e aí eu faço como para sair dessa questão? Eh, a castração, a castração, ela tudo que a gente fala de inconsciente, é de forma atemporal. Não existe o inconsciente não tem tempo, né. Então, o que eu sempre falo, seja para uma criança ou para um adulto, é que em psicanálise não existe um tempo cronológico, em que você fala: "Ai, tô muito velho para ser castrado, eu tô muito velho". Não, toda hora é tempo, toda hora é hora de você pensar, de você se reinventar, e inclusive você mesmo pode se castrar, você mesmo pode dar um basta naquilo. É revivendo, voltando lá e entendendo qual é o trauma, entendendo aonde foi a virada que deu. Isso faz parte do processo psicanalítico. Outro dia um paciente estava me perguntando, "Quando é que eu deito no divã? Quando é que eu", aí eu falei: "Quando você consegue de fato mergulhar dentro do teu inconsciente sem medo". Hoje em dia a gente tem muito, e isso tá ficando cada vez mais precoce. Sim, era isso aí. O celular, ele vem, a tela, ele vem para a criança exatamente para suprir um medo que já é inconsciente, de ficar só, do Poxa, do tédio, do tédio, do ócio. ócio. Não tem uma mãe hoje que vê uma criança sem fazer nada que não se agonie, que não fique angustiada. É mesmo, os pais ficam, né, você só É, tá e era tão comum antes, olha aí, né, tá porque uhum, a criança antes de ficar sem fazer nada é porque ia fazer traquinagem, sim, né, então, é. hoje Ela tá muito aí quieta, tá acaba pensando em fazer besteira, né. besteira, né. Exatamente. Mas aí fazia, e aí tinha né, tinha punição, tinha, né, fica de castigo, né, e aí vem o lance, né, Sim, como lidar com o que eu não posso fazer, né.
Exatamente. Hoje já tudo pode, né. Mas aí, Douglas, assim, acaba, isso ele entra aí, vamos pensar essa utilização também de telas, enfim, dos mecanismos de defesa, vamos falar um pouquinho desses mecanismos de defesa já na infância. Em que sentido, mais ou menos, o mecanismo de Assim, defesa? tem a gente vai no decorrer da nossa, né, existência e Aham, também a gente vai crescendo e vamos criando os nossos mecanismos de sim. defesa, né. Aham, Eh, a é uma saída também, né, tipo de não querer enfrentar, sim. né. E aí mas dentro da psicanálise já tem, né, já a gente Ana Freud traz muito isso, né, sobre os mecanismos de defesa. Como é que tu vê isso, assim, na clínica? Ah, o mecanismo de defesa é aquela criança que chega destruindo o teu consultório. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um paciente que ele chega no consultório, e aí ele já olha pra mim e fala: "Tio, segura a almofada pra mim", e aí os 10 primeiros minutos da sessão é ele batendo nessa almofada, esmurrando, esmurrando, esmurrando. E eu simplesmente deixo, vai, é o mecanismo de defesa ali, ele tá extravasando toda a angústia, a raiva que ele tem de alguma situação. E não adianta eu perguntar quem é na almofada. Uhum, Eu gosto de trabalhar com as crianças, com os bonequinhos ou bonecas, enfim, que não têm rosto, uhum, sim, porque eu gosto de fazer com que a criança pense e imagine que pode ser. o que que pode ser aquilo ali, ou que sentimento que aquele boneco ou aquela boneca tem. Ele pode fazer aquela boneca ficar feliz e triste ao mesmo tempo. É diferente dela pegar uma boneca da Barbie que já vem com o rostinho, o Sim, narizinho em pé, o sorrisinho no rosto. E às vezes a criança quer transferir a tristeza dela para o boneco. sim, E aí ela olha o boneco feliz. E isso dá mais angústia ainda, porque ela fala: "Cara, como é que pode? Só eu tô triste". só eu tô triste, né. E é a exigência, né, Hum, a exigência da sociedade de uma criança feliz, a sim, gente sim, feliz, sim. né, e o não se enquadrar nisso, eu não sou. Uhum. E aí que a gente entra na questão que a gente marca outra conversa sobre exatamente essas questões dos Sim, diagnósticos, né. sim, De sim. ter a criança tem que responder aquilo que se espera dela dentro daquele da questão educacional, da questão da sociedade, ela tem que saber brincar com um colega, né, E é cruel, assim, para uma criança, porque, assim, eu falo isso, eh, vendo alguns lados sociais que no começo eu não tinha, Hum, que é a questão da diversidade social. Só que ela é injusta por quê? Porque a criança que nasce abastada de tudo, ela tem um mecanismo, a criança que nasce na pobreza tem outro mecanismo. O problema disso não é a diferença de mecanismos, o problema que elas estão inseridas no mesmo contexto capitalista. hum, Então o que falta para um é excesso para outro, só que elas estão no mesmo contexto. E isso bagunça lá na frente, porque a constituição subjetiva do sujeito está sendo construída e o ambiente é uma questão muito importante para isso. E aí eu falo disso porque outro dia eu vi uma cena num shopping, uhum. onde eu estava lanchando e tinha lá uma mesa cheia de criança, cheia de batatinha em cima, e aí chega um um pai, eu não sei se era pai, mas com uma outra criança na mão pedindo comida. O que é na cabeça de uma criança que tá cheia de batatinha em cima da mesa olhar para aquela cena, Uhum. de ver uma criança que não tem e tá pedindo, e a criança que não tem, que tá vendo aquela ruma de batatinha ali. Por que, né, que eles É, têm, né. exato.
E é exigido dessa criança, né, a mesma atitude, né, Exatamente. enquanto que o outro está em excesso, pode ser, né, que não consiga lidar com a Uhum. frustração e esse está tendo a Sim. frustração sempre, E né. é exigido lá na frente também, quando essas 2 crianças forem adultas e se cruzarem, pode ser que se cruzem de uma maneira muito diferente, Sim, sim, sim. mas vão estar no mesmo sistema, né, No mesmo sistema, no mesmo situação. sistema, né. Interessante, Douglas, muito bonito, a tua sensibilidade, sempre achei, né, são pessoas, cara, tu tem muita sensibilidade com criança e assim, não com criança não, né, com o mundo, enfim, mas esse entendimento, essa sensibilidade, né, para a clínica da infância, eh ajuda até a escutar, né, a enxergar esse inconsciente, né, essas várias manifestações, né. Como é que tu acha, assim, a gente já falou um pouco sobre o trabalho do brincar, né, sobre mas o que mais que tu acha que aparece, assim, na clínica que é interessante a gente poder trazer, né, aqui? Uma coisa que é muito interessante, é nunca assim, isso é uma experiência minha, bem subjetiva, de que a criança ela sente uma necessidade muito grande de falar, de várias formas, seja desenhando, seja brincando, seja falando. Enfim, ela tem essa necessidade de mostrar que tá aprendendo, que tá conhecendo, que quer essa transferência. E, infelizmente, hoje a gente se depara com muitos pais e muitas pessoas que não dão essa devida atenção, sabe. É muito comum chegar na clínica uma criança que às vezes, voltando para esse contexto capitalista neoliberal, uma criança que às vezes tem tudo e você olha e fala assim: "Não, ela não tem nada". Ela tem o melhor iPad, o melhor iPhone, o melhor PlayStation, mas não tem com quem brincar. E aí quando ela senta no chão comigo, que ela tira o sapato, que você olha assim e faz assim ó, puf, eu não quero ir embora tio. É, E quando é que eu vou voltar? E aí, às vezes eu me pego com algumas mães falando: "Eu não sei o que você fez, eu não sei que mágica foi essa que você fez, mas eu não sei, esse menino adora vir pra cá". E aí é nesse momento que eu pego a mãe e falo assim: "Pois vem aqui que eu vou te ensinar a mágica". A mágica é essa, pá. Eu não quero ser o protagonista. O psicanalista, ele não deve ser o protagonista, ele deve ser imperceptível. E é interessante, eu na minha clínica, eu começo a brincar com a criança se ela me chama. E aí eu vou saindo aos poucos, porque é sobre ela, é ela ali. E sim, aí essa é a você observação flutuante que falam, que é você é inserido pela criança e você vai saindo, e quando você vê a criança tá ali completamente entretida e não sei o quê, e aí ela olha pra você fora da brincadeira e tá tudo bem, e ela sim, tá ali, e aí ela vai mostrar o final, o que aconteceu. Ou se ela não mostrar, aí entra o psicanalista de novo, perguntando, porque é ali que tá o jeito que ela é, falou da angústia dela, sim. é ali que tá o trauma dela, é ali que tá a questão que precisa ser resolvida de fato, entendida, organizada, né. Legal, porque é o que ele é você não ficar no lugar do grande outro, né, nem do sujeito suposto saber, Uhum. né, e se colocar na relação, né, de objeto, causa de desejo, né, e ali você tá exatamente para Uhum. propiciar esse espaço, esse ambiente, Exatamente. que ela possa falar sobre isso. Ai, Douglas, muito lindo mesmo. Eu sabia que a gente que isso, Sim. era algo que para mim eu acho super transformador, né. Aquele que se dispõe a estar trabalhando na clínica, né, eu sei que você trabalha também com adultos, enfim, você trabalha com sofrimento, né, mas a clínica da infância tem os seus desafios, né, e uma sensibilidade diferente, né. Eh, e fala um É pouquinho. interessante falar, porque assim,
E essa é uma necessidade de todo mundo, não é só da infância. Sim. E tem muito e assim, muitas pessoas falam sobre se você atende criança, você atende todo mundo, né. E é curioso, aconteceu um dia desse. Eu tinha acabado de brincar de Uno com um paciente, e aí logo na sequência entrou um paciente adulto. E aí curiosamente a gente começou a falar e eu via que ele falava e olhava pra mesa, falava e olhava pra mesa. Aí eu olhei assim e falei: "E aí, quer jogar?" Aí ela: "Quero". Enfim, a gente foi conversando e jogando Uno. E aí curiosamente, quando acabou a sessão, aí ela se deu conta do tanto que ela falou, Já, né. e e e aí eu cheguei e falei assim: "Não foi tu que falou, foi sua criança que falou. É. Tu falou coisas que talvez você nem lembrasse". E aí, pra você ver como é um mecanismo lúdico, como ele Sim. aflora quando ele é estimulado, estimulado não, quando ele simplesmente é liberado, né, tipo E tem coisas que a pessoa não poderia não conseguir falar, né, sim, se ela não tivesse entrado por esse exatamente. lugar, né, porque tem várias linguagens, né, Sim. e nós adultos, né, nós adultos, né, enfim, quem disse, né, mas a gente tem e a própria defesa e resistência da gente é isso, né, quando a gente começa a brincar, a gente consegue ter algo, né, e lembrar de alguma coisa que estava tão guardada, né, Sim. e ali, enfim, foi uma ferramenta, né, que ela escolheu, né, estava ali, estava Sim. disponível e ela escolheu. Douglas, assim, queria que tu pudesse falar um pouco, assim, quem vai começar a atender na clínica da infância, né, o que que você indicaria de leitura ou enfim, né, é tão interessante, assim, porque tem uma leitura apropriada, tem algumas coisas que, né, não. Sim, sim, sim. Assim, a primeira coisa que eu indico, pra quem quer atender criança, para além da literatura, é fazer a sua própria análise Sim. e entender se é esse o movimento mesmo, porque, é uma clínica que requer uma atenção especial, eu diria, porque diferente da clínica adulta, onde existe muita linguagem, às vezes a linguagem ali passa desapercebida e uma questãozinha dessa que você perde, para se voltar ou se recuperar ou tentar ver de novo é muito difícil, muito complicado. Então, é uma questão de antes da leitura precisa ter aquele desejo mesmo Uhum. de estar em contato com a sua infância. Sim. Às vezes eu me vejo muito nos meus pacientes e aí aquilo é uma vontade de sentar e brincar ou de refazer uma questão que eu vivenciei ali, que eu falo: "Não, eu preciso levar isso pra minha terapia, para o meu analista". Espera aí que isso aqui eu tenho que levar de outro jeito, né. Isso aqui não tá tem que ser assim. Mas, assim, tem alguns autores que são base, assim, pra clínica infantil. O Doutor é uma delas, e aí tem 2 livros incríveis dela, que é Psicanálise e Pediatria e Tudo é Linguagem. São 2 livrinhos de cabeceira ali, que tem que estar ali o Tudo. tempo todo Sim. folheando alguma coisa. Isso é uma outra questão também, não acho que não só da clínica infantil, mas ela em especial me puxa muito a estar ali sempre antenado, lendo alguma coisa, um artigo ou um livro ou indo lá atrás num classicão, Uhum. porque ela é muito mutável, assim, tem muita Sim. então você tem que estar em constante aprendizado, não só na infância, mas a psicanálise como um todo, é interessante você estar ali sempre antenado, atrelando o clássico ao Sim, contemporâneo, sim, né. sim, sim. Então, psicanálise e pediatria, tudo é linguagem da Doutor,
Winnicott com Tudo Começa em Casa, um livro que você me deu de presente, inclusive tá lá cheio de rabisco. Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud é a base, você tem que ler isso antes de começar a clinicar a infância. É super importante, porque ali vai falar sobre Hum, fase anal, fase oral, fase fálica, tudo que se passa em cada período. Tipo, enfim, ali é a bíblia da psicanálise infantil, tá? Começa ali. E tem um novo que eu li recentemente, que é de uma psicanalista infantil argentina, chama Alba Flessler, que é a psicanálise das crianças. Muito interessante também. Ela traz um monte de conceitos e dá uma boa misturada entre Freud e Lacan ali na clínica da infância, é bem interessante. que Esses legal. 5 aí Aí pra a gente começar. pegando esses livros aí, né, a gente já fica também com alguns motes aí para frente, que é a nosso grupo de leituras da Clínica da Infância, né? Sim, Para a gente começar em fevereiro aí, sim. quando a gente estiver organizando, né, os nossos horários. E aí eu quero também aqui, antes até de finalizar, deixar também um convite para a gente fazer uma sequência, sabe, Uhum. Douglas, sobre coisas da infância, né? Pensarmos alguns. Uma sequência, né, de Sim, sim. programas, porque tem muita gente que exatamente está começando a clínica da infância, né, e gosta, né, tem um direcionamento assim, né, daquilo que vai acabar encontrando aqui alguma coisa que cause desejo, né? Importante, sim. É interessante porque tem muito estigma para ser quebrado sobre a infância. É importante falar isso, porque é justamente por conta dessa transição geracional, aquele negócio é muito comum. Na minha época eu fazia tal coisa, na minha época eu corria na rua, eu ralava meu joelho. E aí eu fico me perguntando por que a gente gosta tanto de falar dessa época, mas a gente não consegue exemplificar e pôr em prática essa época atualmente, né? Sim, Por sim. que que a gente consegue dizer para um filho, na minha época eu jogava bola, e por que não vivenciar Já com ele a época dele jogando bola e não só ficar na na fala fala. e ir pro real, né? É. Douglas, assim, muito obrigada. Eu que agradeço o Sabe? convite. Foi muito gostoso estar aqui Sim, conversando com você e poder fazer essa troca, né? Hoje você está atendendo também em algumas clínicas, e na escola, não é isso? sim. Atendo na clínica Trieb, sou psicólogo psicanalista lá. Atendo numa escola, sou psicólogo escolar numa escolinha de bairro do São Cristóvão. É meu xodozinho lá, porque é um laboratório Ah, de experiência, eu assim, sei. muito bom, porque tem de tudo, assim, que você pode Todo o tempo, né? imaginar o tempo todo. Eu costumo dizer que ali é onde eu recarrego minhas energias, porque tá em contato com abraço, com tudo que a infância traz, é gostoso demais. Tenho alguns projetos sociais, de também de atendimento. Eu faço parte de um grupo de psicólogos do CAPS Infantil, que a gente tem um grupo terapêutico, né, um grupo terapêutico com crianças com transtornos graves. São todas crianças medicadas, todas crianças que têm um diagnóstico de algum transtorno grave, e aí a gente junta essa galera toda dentro de uma sala para brincar. Também é muito bom. E meu mestrado, tô voltando agora, tinha dado uma pausa, mas o mestrado também é voltado para a infância. Eu atendo, a Unifor tem uma pesquisa sobre violência de gênero e atende-se mulheres que sofrem violência doméstica, qualquer tipo de violência. E aí foi aberto um braço de pesquisa para atender os filhos dessas mães que sofrem Interessante. violência. E aí a, a pesquisa em si é sobre o impacto
ou como pode ajudar a urgência subjetiva nessa questão, porque são atendimentos, não é um processo terapêutico. Como é uma pesquisa, a gente utiliza da urgência subjetiva para fazer os atendimentos. Então, são atendimentos de 6 a 8 sessões, onde ali a gente identifica o trauma, tenta organizar aquele trauma, e de lá a gente faz um possível encaminhamento, mas a gente vê o impacto desse Sim, tratamento, dessa urgência subjetiva, esse tratamento em urgência subjetiva, muito para tirar a criança desse primeiro Sim. sofrimento, assim, desse primeiro impacto. É bem bacana, bem Não deixa de desafiador. reverberar por tanto tempo isso, né, na vida, né? Ah, Essa cena, né? exatamente. A criança que viu a mãe apanhando, que viu a mãe sofrendo, enfim, a gente tenta aliviar isso de uma forma mais emergencial, mais urgente, né? Legal. Douglas, muito obrigada de novo, né? Gente, eu espero que vocês estejam gostando e que gostem, né? Curtem, compartilham, coloquem aí comentários de algo que vocês queiram, né? Que o Douglas traga num próximo programa, né? E, enfim, bom dia, boa tarde, né? Como diz, boa madrugada. Estamos aqui e encerrando agora. Tchau. Tchau.